Olá, galerinha do nono ano. Vamos agora a mais uma correção das nossas atividades, dessa vez, referentes ao bloco 7. Lembrando que nós ainda estamos falando sobre globalização, que foi um conteúdo bastante estudado. Vocês, notaram aí ao longo do estudo desse conteúdo que ele cabe diferentes visões dependendo do autor, que ele tem uma visão muito crítica e que, apesar do nome globalização, ser recente, a globalização ela passou por todo um processo, até chegar na configuração atual. Então, nós estamos estudando um pouquinho desse processo. Neste bloco, nós estamos vendo um pouquinho sobre as fases, as principais fases. São 4 as principais fases, os principais estágios, e vamos estudar um pouquinho sobre cada um deles. Então, vamos à primeira fase da globalização, que compreende do século XV ao século XIX. Olha, podemos dizer que o início da globalização ocorreu com a expansão marítima europeia, responsável por uma transformação gradativa da estrutura social da época. Anteriormente, não se pode dizer que havia uma globalização, uma vez que o domínio era do isolamento das sociedades em economias relativamente autônomas e pouco ou nada integrantes entre si. Em resumo, a principal característica desse período foi a formação das colônias europeias na América e mais tarde na África e na Ásia, tornando o velho continente como o grande precursor e articulador da globalização e da mundialização do sistema capitalista em todo o planeta. Então, aqui nesse primeiro trecho, nessa primeira fase da globalização, a gente percebe onde ela surgiu, Ela surgiu a partir do velho continente, ou velho mundo, ou berço do mundo, como é chamada aquela área que vocês estudaram, que compreende a Europa, a Ásia e a África. Então, de lá, a partir do momento da colonização, onde eles foram explorar recursos, abranger sua economia em outras áreas, a partir dali surgiu o termo globalização, porque antes disso as economias eram independentes, ou seja, o país, produzia ali naquele espaço, ali consumia, e não havia distribuição, não havia exploração, não havia movimentação aí das áreas. Então, a partir do momento que começou-se a explorar, que eles começaram as colônias, a invadir aí os outros territórios, aí sim começou o processo de globalização, como a gente tem nessa imagem aí, onde nós temos aí índios citando aí, falando, pronto, está começando a globalização, porque realmente a globalização que marca a globalização são as colônias, ok? Então, vamos à segunda fase da globalização, que acontece em meados do século XIX e meados do século XX, com a expansão da dominação colonial europeia sobre os territórios da Ásia e, principalmente, da África, além da consolidação do processo de industrialização no continente europeu, a globalização entrou, então, em uma nova fase. Nesse período, houve, então, a formação daquilo que se dominou por capitalismo industrial, além de se formarem as bases para a instauração, que é a aplicação do capitalismo financeiro. Com os avanços promovidos na área da indústria e os recursos captados por aquilo que se convencionou chamar de mundo desenvolvido, a partir da exploração de suas colônias ou áreas de dominação econômica, os sistemas de transporte e comunicação ampliaram-se, havendo a criação de difusão de ferrovias, sistemas de telefonia, além do uso de eletrodomésticos, aviões, entre outros. Então, o que marcou aí a segunda fase, foi justamente essa dominação colonial da Europa, sobre os territórios da Ásia e da África, que consolidaram o quê? O processo de industrialização que aconteceu, vocês viram inicialmente lá na Inglaterra, que é chamada Revolução Industrial. Então, a partir desse momento, onde as indústrias elas passam por essa transformação,
né, elas começam, na verdade, a existir, né, o serviço manual é trocado pelo serviço das máquinas, né, pelo serviço industrial, e começam-se a produção em massa. Com a produção em massa é possível, né, espalhar aquele produto para outras áreas. E também é preciso mais mão de obra, é preciso mais matéria-prima, então com isso mais exploração. Então essa segunda fase da globalização é marcada justamente por isso, né, pela consolidação do processo de industrialização, ok? Vamos à terceira fase da globalização, que é caracterizada principalmente pela Guerra Fria. Essa terceira fase da globalização estendeu-se no final da Segunda Guerra Mundial ao final da Guerra Fria e coincidiu com o período da ordem mundial, marcado pela bipolaridade. Nessa época, o mundo viu a formação de dois grandes blocos de poder. De um lado, um liderado pelos Estados Unidos, o bloco capitalista, de outro lado, um liderado pela União Soviética, chamado de bloco socialista. Embora não houvesse um sistema socialista de fato, se, por um lado, a Guerra Fria gerou muito pânico no mundo a respeito de uma suposta guerra nuclear, por outro lado, esse período foi marcado por grandes avanços na área tecnológica, principalmente em razão da corrida armamentista e também da corrida espacial, que permitiu uma soma inestimável de conhecimentos científicos. Tais conhecimentos foram respaldados pela emergência da terceira revolução industrial, mais conhecida como Revolução Técnico-Científica e Informacional, que é aquela que nós citamos. Essa fase aqui, nem vou falar muito dela, né, nem vou explorar muito sobre ela, explanar, porque nós estudamos bastante, né, o que foi aquele período. Então, vocês viram que a Guerra Fria, ela ficou marcada principalmente pelo avanço tecnológico, né, porque havia aí uma disputa, né, entre dois países, e essa disputa gerou muito avanço tecnológico aí, né? Então, como vocês estudaram, a maioria das tecnologias que nós temos hoje, né, vem daquele processo, daquele período da Guerra Fria. Então, a Guerra Fria que marcou a terceira fase da globalização, ok? Nós temos a imagem aí, né, que corresponde à corrida espacial, onde os Estados Unidos finca lá, né, a sua bandeira lá na Lua, né? Vamos agora à quarta fase da globalização, que aconteceu a partir do ano de 1989, né, até os dias atuais. Com a queda do Muro de Berlim, o esfacelamento da União Soviética e o fim da Guerra Fria, o mundo entrou em uma nova ordem mundial e a globalização também passou a ser a um novo estágio. Isso porque houve, então, um avanço no sistema capitalista para todo o mundo, incluindo os países do então chamado Segundo Mundo, ditos socialistas ou de economia planificada. O que se vê como característica principal desse processo, além da consolidação total do sistema de globalização por meio da mundialização integral do capitalismo, é o encurtamento das distâncias e aceleração do tempo. Quando falamos em encurtamento, referimos-nos à forma que um sistema de transporte consegue avançar grandes distâncias em pouco tempo. Já a aceleração do tempo refere-se à velocidade com que as novas tecnologias surgem tão rapidamente, melhoradas ou substituídas. Então, vocês podem perceber aqui nessa última que uma fase da globalização está ligada à outra, né? Então, uma só aconteceu a partir dos acontecimentos de uma outra. Então, o que marca essa última fase, essa fase atual, é principalmente o encurtamento do tempo. Por que o encurtamento do tempo, né? Antigamente, para cruzar-se os oceanos, né, para sair, né, de um continente para outro, precisava de quê? Das navegações, né? Então, geralmente, demorava dias, né, para chegar até o seu destino. Hoje em dia, né, a gente tem o avanço aí, né, das vias aéreas que possibilita essa viagem que duraria dias em apenas horas, né? A gente tem aí os aplicativos, né, as redes sociais, que eu posso digitar uma mensagem aqui, né, e em questão de instantes a mensagem está lá do outro lado do mundo. Então, o que marca esse período da globalização atual é justamente isso, né, essa velocidade, esse encurtamento do tempo, né, e isso foi possibilitado
pela terceira fase, né? Já que houve um avanço aí das tecnologias, né? Então, essa fase a gente pode falar que ela começou a partir do ano de 1989. Por quê? O que aconteceu em 1989, né? A queda do Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim, ela ficou marcada como o fim da Guerra Fria, né? E o que marcou aí os Estados Unidos como o vencedor, né? O socialismo se enfraqueceu e o capitalismo ficou cada vez mais forte. Então, nesse período, começou a prevalecer, né? A aumentar aí o sistema capitalista aí. Ele expandiu aí para os outros países. Então, vamos aí à correção das nossas atividades. Então, na atividade aí que eu preparei para vocês, é bem simples, né? Vocês simplesmente vão colocar aí, né, fazer um comentário sobre cada fase da globalização. Por exemplo, vocês podem utilizar aí os últimos trechos aí do texto, né? O que que marca a primeira fase? Vamos voltar lá na primeira fase, né? Para a gente fazer um comentário. A primeira fase, ela é marcada pela formação, né, das colônias europeias. Olha, período foi a formação das colônias europeias na América, né? Pode fazer esse comentário aí, né? Ou pode colocar aí mundialização do sistema capitalista em todo o planeta, né? Pode colocar aí também. Pode colocar aí expansão marítima ocorreu com a expansão marítima europeia. Pode colocar aí também. Ou pode fazer o seguinte comentário: responsável por uma transformação gradativa e estrutural social da época, né? Pode colocar aí também. Então, vocês vão escolher um trecho aí que define essa fase e vão colocar aí, né, na primeira fase. Na segunda fase, a mesma coisa. Vocês vão fazer um comentário, né? Por exemplo, vocês podem colocar aí, né? Avanço na criação, ó, pode colocar sistema, olha, esse aqui é um ótimo comentário. Sistemas de transporte e comunicação ampliaram-se, né? Um ótimo comentário que define muito bem aí a segunda fase, né, da globalização. Ou você pode colocar também, né, que essa fase ela foi marcada pelo processo de industrialização, né? Consolidação do processo de industrialização. Também seria um ótimo comentário para você fazer lá. Na terceira fase, a mesma coisa da primeira e da segunda. Vocês vão fazer um breve comentário, né? Então, pode colocar aí. Permitiu uma soma inestimável de conhecimentos científicos. Ou você pode colocar assim, é marcado pelo período da Guerra Fria, né? Ou é marcado pela disputa armamentícia espacial. Pode colocar qualquer um desses. E na quarta também, vocês vão fazer a mesma coisa. O que mais caracteriza o melhor comentário para você fazer, para vocês fazerem aqui, né, da questão do encurtamento do tempo, né, e do espaço, olha, encurtamento das distâncias e aceleração do tempo. É o melhor comentário para se colocar aí na quarta fase, porque define muito bem, né, a fase atual que nós estamos vivendo. E então foi essa correção, né? Qualquer dúvida estarei disponível aí para estar esclarecendo. Tchau, tchau.